Muito bem, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo sobre... Hoje é fundos imobiliários, hoje é meia calabresa, meia mussarela, né? Metade fundos imobiliários, metade renda fixa. Qual que é a relação desses dois? E eu trago nada mais, nada menos do que Vinícius Romano. Seja bem-vindo, Vinícius, que é o nosso analista de renda fixa aqui na Suno. Tudo bom, Vinícius? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, professor. É sempre um prazer estar aqui no seu canal. Vinícius, vamos falar de um ponto aqui, antes da gente falar desse gráfico. Pessoal, daqui a pouco vai aparecer na tela de vocês um gráfico bem bacana, que o pessoal sempre pergunta. Mas antes de falar nisso, o pessoal fala muito, né, que essa questão de fundo imobiliário, renda fixa, se renda fixa é melhor, volatilidade, isso para lá, o Brasil, a gente não deve investir em renda fixa, etc. Na verdade, eu acho que existe um pouco de informação, talvez aí um pouco mal colocada e talvez mal interpretada, né? Renda fixa é importante dentro do portfólio, né? Concordo perfeitamente. Eu acho que tem uma questão de perfil, uma questão de como cada ativo se comporta e são complementares. Você não precisa escolher uma coisa ou outra. Então, o pessoal fala fundo imobiliário ou renda fixa. Qual que é o yield maior? Né? Não considera várias coisas também na hora de analisar. Então, eu acho que são estratégias que se complementam. Né? E a renda fixa é quando você tem uma taxa pré-determinada e um prazo. O fundo imobiliário, em tese, você está investindo para perpetuidade. Mas isso não quer dizer que os dois possam coexistir dentro dessa janela temporal. Pode acontecer. Exato. Né? E o Brasil, você vê, né? O IMAB, por exemplo, é um índice difícil de ser batido, né? E ainda mais nesse recorte temporal que a gente está agora. Mas vamos trabalhar aqui, Vinícius? Nós temos um gráfico que eu vou pedir para o Vitor colocar na tela. Lembrando a vocês também que tem mais informações para vocês aqui no link da descrição do vídeo. Sempre tem um pessoal da Suno deixa aqui um guia, alguma coisa, então consulte. Mas esse gráfico que está na tela, ele mostra, Vini, né, o comportamento do IFIX e o comportamento da NTN-B com vencimento em 2035. E daqui a gente tira muitas informações. Né? Qual que é a primeira? Cada um vai falar, vamos fazer um bate-bola aqui. Qual a informação que você tira daqui? Vamos lá. Acho que visualmente a gente já consegue ver a correlação inversa entre os dois, né? Então, enquanto uma linha, apesar de ser mais volátil uma linha do que a outra, você vê que enquanto uma sobe, a outra desce e vice-versa. Então, em vários períodos diferentes, você teve comportamentos diferentes, mas você percebe essa correlação. Acho que esse seria correlação negativa, no caso. Correlação negativa. Esse seria o principal ponto aí no gráfico, né? O primeiro, né, de todos. Sim. Outro ponto que eu vejo, pessoal, aqui olhando para a NTN-B, você vê que ela teve um dado momento ali em 2015, 2016, que ela bateu, né, quase 8%, né? Mas também lá em 2019, ela chegou ali abaixo de 3%, né? Bem abaixo. Mas nós temos uma média, né, Vinícius? Aqui. A gente está falando de uma média mais ou menos de quanto aqui? A gente está aí na faixa dos 5%, né, nessa janela temporal. Pouco mais, pouco menos, né? Depois a gente pode até colocar para vocês aí também. Isso, então eu acho que hoje a gente está um pouquinho acima dessa média, mas já estivemos muito acima dela, como você falou lá em 2015, né, em momentos que a gente estava passando por um momento muito difícil aqui no nosso país, chegou a bater lá quase 8% de juro real. E a gente sentiu isso não só nos fundos imobiliários, mas também em outros ativos. E isso é ruim, né? Até para renda fixa é ruim, porque você tem aquela relação inversa entre preço e taxa de juros, né? Então, se você tem o título na carteira e a taxa dele sobe muito, você tem uma marcação negativa no preço do seu ativo. Eu vi outra coisa legal de falar também, que o IFIX, você vê que ele tem uma tendência assim, de alta meio que natural, embora tenha tido aqui a questão algumas correções. Mas é porque o IFIX ele é impulsionado pelo dividendo, então a gente não pode desconsiderar isso, né? Que a força do IFIX, boa parte da força do IFIX está no dividendo, né? Exato. E tem a questão do imposto também, acho que talvez você chegue nesse ponto mais para frente. Mas pode falar. Mas acho que a questão do imposto é muito importante aqui, porque quando a gente olha o yield, né, esse eixo da direita que é o da NTN-B, a gente está falando do yield da NTN-B, a taxa, né, que você compra lá no Tesouro, mas que não está considerando, é uma taxa bruta, né? Você não considera já tirando ali o aluguel dos fundos imobiliários, né, o rendimento é isento. Então, quando você vai comparar uma coisa com a outra, você tem que tirar esse efeito porque faz uma boa diferença. Né? Inclusive, esse é um ponto controverso, porque às vezes a gente até desconsidera isso que o Vinícius falou, justamente porque no fundo imobiliário, numa venda, né, você pagaria um imposto de 20% no valor da cota. Então, às vezes, se desconsidera para ficar uma coisa assim justa, né? Ou seja, mas eu entendo o ponto dele. Sim. Se você considerar que o fundo imobiliário ele é para perpetuidade, aí tudo bem, né? Sim. Vinícius, outro ponto importante aqui, você disse que pode coexistir os dois, né? Mas nós temos que lembrar de um ponto. Os fundos de papéis, por exemplo, eles às vezes conseguem, a grande maioria das vezes,
consegue estruturar e integralizar operações com prêmio em cima dessas NTNBs. Então, o que isso quer dizer na prática, se você concorda comigo? Que quando você pega, ao longo de um tempo, os fundos imobiliários de papéis, principalmente, conseguem, os IPCA+, conseguem entregar um spread de 2%, 3%, acima daquilo que a gente está vendo. Então, nessa linha cinza, você consegue montar operações com taxas melhores, né? Exatamente. Eu acho que aí entra até muito do seu universo de escolher aquele fundo que vai conseguir cumprir isso com qualidade. Talvez aquele fundo até te entregue essa rentabilidade acima de uma NTNB ou de um outro título de renda fixa, mas correndo muito risco também. Então, acho que aí vai da curadoria de você saber escolher, claro, consumindo seus conteúdos, que já dá um bom direcionamento nisso. Mas eu acho que coexistir seria mais na linha de características diferentes, riscos diferentes, mas eu concordo com a sua colocação de que você pode superar, de fato, escolhendo uma carteira diversificada, um fundo de qualidade, com uma boa gestão. Eu acho que você supera fácil, até porque aqui é uma base para outros. Quando você vai emitir uma dívida, você vai olhar isso, o que o governo está... Né? Exatamente. Então é uma referência para outros ativos. Né? É isso. Então, por exemplo, se você vê aqui também, vamos falar agora de fundo de tijolo. Se você vê hoje aqui perto de, um pouco acima de 6, é muito provável que você vai ver fundos imobiliários comprando ativos com uns 2% a 3% também de spread. Então é normal você ver compras de 8% até 9% de spread. E aí entra tudo que você falou. No futuro, se você pelo menos for buscar um pouco da média, você tem um potencial de ganho aí implícito, considerando uma carteira diversificada de fundos imobiliários e também pela marcação negativa. Em resumo, para concluir, não sei se você concorda comigo, Vinícius, mas depende de perfil, claro, mas pode coexistir uma carteira que tenha um pouco de renda fixa e um pouco de fundos imobiliários também, assim como outros ativos também. A gente está falando aqui de fundo imobiliário e renda fixa, aqui especificamente NTNB, mas elas podem coexistir uma carteira sem problema nenhum e você pode obter bons retornos com os dois. E de novo, repito, IMAB foi um índice vencedor no Brasil, historicamente falando. A gente nunca sabe o lado direito dos gráficos, a gente sempre fala do lado esquerdo dos gráficos, né? O lado direito aí depende de uma série de variáveis, uma série de questões. Dentro dos nossos estudos aqui, a gente procura sempre levar nos relatórios aquilo que a gente está enxergando. Mas, no final das contas, são previsões, são projeções e que são susceptíveis a mudanças de acordo com as premissas, certo? Certo, concordo 100%. Eu acho que a diversificação é sempre positiva, né? Acho que, por mais que a gente tenha clareza de onde um ativo tem o potencial de chegar, é sempre importante você ter uma distribuição ali da sua carteira, não só em classes de ativos, mas também até dentro da própria classe, né? Sim. Você comentou sobre, só para concluir, você comentou sobre fundos de tijolo, né? Dentro dos próprios fundos imobiliários você consegue diversificar, né? Então sim, é importante até você ter essa consciência, né? O mais importante é a pessoa olhar para essa linha cinza, entender que dentro dos fundos imobiliários você pode tentar buscar yields superiores, historicamente falando, e consequentemente compondo aí uma carteira que possa te entregar a melhor relação risco-retorno possível. Vini, muito obrigado, até a próxima. Pessoal, quero deixar aí para vocês mais uma vez, recadinhos aqui sempre de baixo, o pessoal da Suno deixa para você. E Vini, renda fixa, você está lá, você assina os relatórios que aparecem na Suno? A partir da Suno Premium já tem acesso à renda fixa, né? Aí tem carteira, tem relatórios, plantão de dúvida. E na carteira de renda fixa, eu fico curioso, a carteira de renda fixa ela tem pós-fixado, pré, inflação mais? Exato, a gente divide por... O número mágico da renda fixa é 3, né? Então a gente divide 3 indexadores, divide pelos 3 tipos de emissor também, que é título público, corporativo e bancário. Sim. E a gente faz essa divisão lá na carteira para o pessoal que já é a partir da Suno Premium. Aí fica um mistério aqui para o pessoal entrar lá também. Né? Tá certo. Então tá, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Vini. Até a próxima. Valeu!